Fala pessoal, sejam bem-vindos, voltamos aí agora, vamos falar sobre um novo tema, ainda falando sobre desenvolvimento pessoal, só que agora vamos falar sobre desenvolvimento financeiro. Pois é, vamos falar de dinheiro. E aí é um tema que acaba trazendo coisas boas e coisas ruins. Algumas pessoas costumam dizer que o dinheiro é a fonte de todo mal. Outras gostam tanto que acabam ficando viciadas nele. Existe a possibilidade de a gente conseguir desfrutar dele sem que ele se torne o nosso mestre. Quando a gente fala em dinheiro, a gente tem que entender que nem tudo que a gente faz é simplesmente em prol dele. Acho que algo que seria bastante importante em relação a isso seria a qualidade de vida. Algo que todos nós deveríamos correr para conquistar. Pois é, falando em qualidade de vida, normalmente ela vem adequada a 4 pilares. Vamos a eles. Esses 4 pilares seriam o tempo, a energia, o dinheiro e a ligação. Vamos a cada um deles. Vamos falar agora sobre o tempo. Vamos falar rapidinho aqui. O tempo, na verdade, a gente não tem possibilidade nenhuma de ter controle sobre ele. Mas se a gente conseguir planejar aquilo que a gente precisa fazer, a gente acaba tendo tempo. A gente necessita desse tempo, tecnicamente sobrando, para que a gente possa aí conviver bem com a família, de repente fazer uma viagem. Aproveitá-lo também faz parte dessa qualidade de vida. Não adianta nada você ter os outros 3 pilares e não ter tempo para aproveitá-lo. Vamos ao segundo pilar. Vamos falar sobre energia. Tempo, lógico, muito importante, porque senão você não consegue aproveitar a vida, não adianta nada ter os outros. Se você não tiver energia, como é que você vai fazer? Ah, eu tenho tempo para fazer várias coisas, mas eu não tenho disposição, eu não tenho energia para estar fazendo uma viagem mais longa, ou de repente para estar curtindo um final de semana numa montanha, numa praia, alguma coisa parecida. Então, energia, muito importante nos nossos 4 pilares da qualidade de vida. Vamos ao terceiro pilar, pilar do dinheiro. Pois é, aí é que mora o perigo. Muita gente fala que não precisa de dinheiro para ter uma boa qualidade de vida. Eu vou ter que discordar um pouco. Eu não vou te falar que você precisa ser trilionário para ter uma boa qualidade de vida. Agora, você ter pelo menos a grana que vai segurar as suas necessidades básicas e ainda assim um pouco de sobra, um pouco de lucro, para que você possa investir numa viagem, investir em férias, investir numa educação de maior qualidade para os seus filhos. Aí é complicado você dizer que realmente o dinheiro, nesse caso, não vai fazer muita diferença. Porém, vamos falar sobre o 4º pilar. Vamos falar sobre o pilar da ligação. Quando eu falo em ligação, eu quero dizer relacionamento. De nada adianta você ter os outros 3 pilares muito bem definidos, muito bem organizados, e não ter relacionamento com outras pessoas, amizades, um relacionamento amoroso, filhos ou parentes, para que você possa curtir junto com essas pessoas todas essas coisas. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás bastante interessante em relação a isso e também ajuda a ilustrar toda a ideia que a gente está tentando passar aqui agora. Dê uma olhada nela. Quando um sobrevivente de infarto, que era sedentário, passa a acordar às 5 da manhã para caminhar, saiba que ele não mudou o tempo, e sim as suas prioridades. Pois é, galera, prioridades. Essa com certeza vai ser a palavra-chave do nosso processo. Eu não sou formado em economia, eu não sou professor de universidade nenhuma. Tudo que eu aprendi em relação à economia e vida financeira, na verdade, foi na prática. Foi testando, fazendo disso tudo. Então eu não estou aqui também para te falar que eu vou te ensinar a ficar rico. Não. O problema maior, na verdade, não é simplesmente ficar rico. Até porque a fórmula de enriquecer ela é muito simples. Não estou dizendo que seja fácil. Se fosse fácil, seria muito mais tranquilo. Mas é simples. Você gasta menos do que você ganha, investe aquilo que te sobra e reinveste os lucros. O poder dos juros sobre juros, nós vamos falar sobre isso também, dos juros compostos, vão realmente te levar a um patamar de vida mais alto. Pois é, mas o que eu quero fazer aqui hoje, o que eu quero começar a fazer aqui hoje, primeiramente, é tirar você das dívidas, tirar você do buraco onde você se enfiou e não consegue sair sozinho. Isso é a minha missão agora. É primeiramente te tirar desse problema. Depois a gente vai focar em como melhorar essa questão financeira, a inteligência financeira que pode, quem sabe, um dia te trazer a independência financeira, que é onde você vai chegar ao ponto de escolher se você quer continuar trabalhando com aquilo que você trabalha ou se você quer simplesmente viver dos rendimentos do dinheiro que você conseguiu até o momento. Falando nisso, falando em prioridades, eu vou te explicar agora as principais causas, as principais razões pelas quais você primeiro entrou e agora não consegue mais sair. Há uma coisa chamada sociologia do consumo.
Em que isso está baseado? O que esse nome esquisito está baseado? Pois é, primeiramente, muitas pessoas gastam mais do que deveriam gastar. E aí, no final das contas, o que acontece? Entram em dívidas. E aí pegam um empréstimo para pagar as dívidas. Juro sobre juro do lado errado. Você começa a pagar juro em cima dos juros que você já está pagando por causa de um financiamento. Normalmente isso vem primeiramente por conta de status. Você quer mostrar para os outros que você realmente tem mais dinheiro do que você tem. É uma cultura nacional. Não adianta falar, mas eu não sou assim. Tá bom, tudo bem, pode não ser o seu caso. Eu não vou dizer que seja todas as pessoas que acontecem isso. Mas eu vou dizer que por estudos realizados, a maioria acaba caindo no buraco por conta do status. De querer parecer mais do que é. Querer parecer mais do que você pode, na verdade. Não é só o status que leva a isso. A cultura nacional, ela também leva a isso. Porque ela leva a um consumo maior do que deveria levar. Normalmente, o que acontece? Essa questão de eu ter falado de cultura nacional. Pois é, a cultura nacional, ela te faz querer ter coisas, ou necessariamente ter coisas para ser aceito dentro de uma sociedade. Você tem um carro mais caro do que você poderia ter e aí você entra num financiamento daqueles de 60 meses. Ou simplesmente precisa ter a casa própria ali de imediato porque é uma coisa cultural. Além disso, outra coisa que atrapalha bastante também a sua inteligência financeira são as propagandas. O marketing brasileiro, ele é muito agressivo. Às vezes, na verdade, ele te obriga a comprar certas coisas por conta dessa agressividade. Geralmente, você compra coisas que você não precisa. Dá uma olhada em volta e vê se você não encontra pelo menos um utensílio doméstico que você não precisava comprar ou que você comprou, usou 1, 2, 3 vezes e agora está lá, juntando poeira. Não vou falar só de utensílios domésticos, assim como roupas, por exemplo. Diga que você não tem uma roupa que você talvez usou uma vez, nunca mais usou. Estou certo ou estou errado? Vamos falar de outra coisa agora. Vou mostrar essa questão da sociologia do consumo, como é no Brasil, e em outros países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos. Como costuma funcionar a cultura aqui e lá. E aí a gente pode notar mais ou menos aí uma semelhança com o que a gente vive, com o que a gente percebe que as pessoas ao nosso redor vivem. E aí a gente não consegue entender como é que eles conseguem ficar tão ricos e a gente continua sempre endividado. Bom, vamos lá. Aqui nesse gráfico vai explicar mais ou menos aí como é que funciona isso. Eu não estou dizendo que sejam todos, mas por estudos realizados a maioria mais ou menos funciona dessa forma. O brasileiro ele começa com um nível de riqueza médio. E normalmente acontece o casamento aos 30 anos. Então normalmente esse poderio de compra do brasileiro, ele acaba caindo um pouco. Ele fica menor, seu poder de riqueza, seu poder de compra ele fica menor. Porém, o que acontece? Aqui começa a ocorrer um aumento de bens. Um aumento de bens relacionado principalmente à compra da casa própria e à compra de um carro. E normalmente esse aumento de bens ele é feito com parcelamentos muito grandes e com certeza recheado de juros. Nesse momento aqui, nessa curva, quando ela termina, acaba ocorrendo a estagnação. Uma média de 50 anos de idade, o brasileiro está estagnado. Está ali quase que parado, ele não consegue lucrar mais do que aquilo. Ele até conseguiu pagar aqui os bens que ele adquiriu, só que ele não tem mais para onde subir, ele fica estático. Um único problema que acontece em relação a isso é que depois disso acontece a disruptura. Dos 60 anos para frente, normalmente a renda do brasileiro ela cai, por conta dele se apegar muito à aposentadoria e esperar que aquilo chega e seu patrimônio montado até ali normalmente não é um patrimônio líquido, não é um patrimônio que você possa fazer com que ele renda dinheiro para você. Então essa disruptura, ela acaba fazendo com que muitas pessoas dependam de filhos, netos e parentes ou até coisa pior. Então como é que funciona mais ou menos no mercado americano? É bastante diferente. Possível de se replicar? Talvez. Talvez a gente não precisa ser igual ao americano, mas a gente pode fazer algumas coisas parecidas e até aproveitar para obter os lucros que eles mantêm lá no fim da vida. Bom, o padrão de riqueza de um americano normalmente ele é maior do que o brasileiro no começo, correto? Acontece o seguinte, a diferença está aqui. Ó. A diferença está que quando o americano ele vai para a universidade, a queda é muito grande da riqueza. Porque normalmente os pais não continuam aí pagando as coisas para eles, não. Eles têm que se virar, eles têm que trabalhar. Então,
Aqui, a universidade aos 20 anos ocorre uma estagnação. O que acontece aqui nessa pequena subida? Na verdade, o americano ele cai tanto e aqui nesse período ele começa a trabalhar. Ocorre o seguinte, 2/3 do salário do americano ele vai para a previdência privada. Ele começa a ser utilizado em investimentos. Então o aumento de bens e os investimentos aqui são muito pequenos. Só que o que acontece? Normalmente, depois que ele se forma, acontece uma decolagem de carreira. Ele sobe muito aqui. Quando ele realmente já se forma e já entra no mercado de trabalho como um profissional qualificado, ele aumenta tanto os rendimentos quanto seu salário. Só que esses rendimentos, eles não param. Aí que está o detalhe. Eles podem até diminuir o valor dos salários. Podem realmente passar a receber a mesma coisa ou começar a receber menos a partir do momento que vão ficando mais velhos. Só que aí o que acontece? Esses rendimentos, eles continuam subindo, subindo, subindo. Acontece a estagnação lá por volta dos 60 aos 70 anos, que é quando realmente eles já querem só curtir a vida, a tão sonhada aposentadoria. E aí, o que acontece? O que eu estou falando aqui de rendimento? Rendimento é investimento. Investimento não na poupança, não desse jeito. Na verdade, 1% dos brasileiros investem no mercado, na bolsa de valores, por exemplo, em ações. Já nos Estados Unidos, cerca de 56 a 60% dos americanos investem, né, em bolsas de valores, investem em produtos financeiros a partir daqui, quando a maioria de nós nem sabe o que está acontecendo. Pois é, aí mora a diferença. Aí é que está toda a questão. Por isso que essa metodologia, essa sociologia do consumo, na verdade, ela é tão diferente. Chega ao ponto lá que eles vão continuar consumindo muito. E quando o consumo do brasileiro vai lá embaixo, vai ser disruptivo. E aí, nessa análise que a gente fez aqui, qual parece mais interessante para você? Qual parece mais importante? Qual é a que você quer chegar lá aos 60 anos? Sobre isso e sobre muitas outras coisas nós vamos falar aqui, mas hoje foi só o primeiro passo, foi só para explicar mais ou menos aqui sobre tudo que a gente vai tratar, correto? Um forte abraço, até a próxima terça-feira. Tchau!